Olá, pessoal, tudo bem? Como tem passado? Vamos dar continuidade ao estudo do análise combinatória. Como eu disse no primeiro vídeo dessa sequência, na primeira aula nós falamos sobre o princípio fundamental da contagem, sobre fatorial e permutações. Vimos a relação da permutação simples, permutação com repetição e permutações circulares. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dessa referência, ou seja, dessa capacidade que nós temos de associar elementos, porém utilizando dois novos conceitos: a ideia de arranjo e a ideia de combinações. A ideia e o conceito do fatorial continuam a ser usados, serão referência para os nossos exercícios, porém, fique atento à condição em que devem ser aplicados os arranjos e a condição que devem ser aplicadas os processos de combinações. Eles parecem similares, parecem iguais, porém, cada um deles tem regras e opções a serem cumpridas dentro de cada exercício. Vamos começar interpretando e estudando o conceito dos arranjos. Imagine que você tem uma quantidade de elementos, N elementos, e você vai realizar agrupamentos, ou seja, você vai realizar associações desses elementos através de um certo grupo, de uma certa quantidade. Por exemplo, você tem 8 elementos, eu tenho aqui N igual a 8, e quero formar grupos de 6. Quantas possibilidades nós temos para agrupar esses elementos? Porém, não é simplesmente agrupar que interessa para nós. Como ele coloca aqui, ó, esses elementos agrupados devem ser distintos pela ordem, ou seja, pela forma com que estão dispostos esses elementos, e pela espécie. Basicamente, nós devemos colocar que a ordem em que esses elementos serão dispostos, a forma e a maneira com que eles serão representados, importa para o desenvolvimento e o agrupamento considerado dos elementos. Ou seja, a forma que eu irei desenvolver e agrupar esses termos é de fundamental importância. Eu preciso saber agrupá-los, organizá-los de uma maneira em que eu consiga identificar dentro do exercício ou dentro das informações quais e como esses agrupamentos devem ser descritos de forma fundamental. Então, no conceito do arranjo, a ordem dos elementos é importante. A forma com que eles estão descritos é fundamental para compreendermos a sua ideia. Ok? Nós temos dois tipos de arranjo a ser contemplado. São os arranjos simples e os arranjos com repetição de elementos. Mas o que e como vai diferir cada um deles? Veja só. No arranjo simples, nós temos uma situação em que eu tenho uma quantidade de elementos, veja só, N aqui vai representar o nosso número de elementos. Representa o número de elementos. Enquanto o termo P vai representar para nós a quantidade de indivíduos ou de elementos em cada agrupamento. Então, são os elementos, o P são os elementos agrupados. São os nossos elementos agrupados. Aí você pensa da seguinte forma. Quando você fala em arranjo simples, você, ao utilizar um elemento, ele não se torna mais opção para os outros pontos da própria combinação a ser desenvolvida, para o próprio arranjo a ser analisado. Então, se você utiliza um termo, um valor, na primeira sentença, por exemplo, eu quero formar um número usando 1, 2, 3 e 4, eu quero formar um número com 4 algarismos. Então, na primeira opção, 4 algarismos. Na primeira opção, eu tenho 4 números possíveis. Como ele é um arranjo simples,
Eu não tenho 4 opções de novo para a terceira. Para o segundo número, eu só tenho 3. Só tenho 2 e, por fim, só tenho 1. Então, no arranjo simples, não ocorre a repetição de um termo já utilizado. Nós não podemos reutilizar um valor que já foi empregado em alguma localização, em alguma posição desenvolvida por esse processo. Ok? Então, vamos aplicar esse conceito e ver na prática como ele pode ser cobrado para nós. Veja só. Dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 5 listras, cada listra com uma cor diferente. De quantas formas isso pode ser feito? Então, é um arranjo de 8 elementos agrupados 5 a 5, em que a ordem desses elementos devem ser distintas. Então, vamos observar. Eu tenho N igual a 8 e eu tenho P igual a 5. Então, escrevendo isso em um arranjo de N, P, em que N fatorial, N menos P fatorial. A 8 com 5 é igual a 8 fatorial, 5 menos 3. Perdão, fiz aqui direto. 8 menos 5 fatorial. Aí a gente pensa, mas nesse caso, não é uma relação direta? As ordens importam? Sim, a ordem importa. Porque para cada ordem que você utilizar, você tem uma bandeira diferente. Pegue, por exemplo, a bandeira da Rússia e da Iugoslávia, da Polônia. Pegue bandeiras em que você observa a relação de cores, mas que a ordem indica um estado diferente, um país diferente. Então, aqui dando continuidade, A, 8, 5, igual 8 fatorial, 8 menos 5 dá 13. Então, eu vou já aqui, ó, 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. 3 fatorial, corto esse cara com esse cara. Realizando a multiplicação, eu tenho 6.720 formas de pintar a bandeira. Eu tenho 6.720 formas de pintar essa bandeira. Então, com 8 cores, fazendo agrupamento de 5 listras, eu posso pintar essa bandeira de 6.720 formas distintas. Bastante, não? Veja mais um. Essa é uma situação bastante corriqueira nos exercícios dos concursos. De um baralho com 52 cartas, 3 cartas são retiradas sucessivamente e sem reposição. Quantas sequências de cartas é possível obter? Então, eu tenho N igual a 52 cartas, N igual a 52, e eu tenho P igual a 3. Arranjo NP, N fatorial, N menos P fatorial. Então, A, 52, 3, igual a 52 fatorial, 52 menos 3 fatorial. Continuando aqui, A, 52, 3, igual, vamos já fazer aqui, ó, 52, vou reduzir o tamanho, que senão não vai caber. Muito bom. Então, A igual 52, 51, 50, 49 fatorial. E aqui 49 fatorial. Corta esse com esse elemento. Eu tenho 132.600 possibilidades, ou seja, 132.600 sequências de cartas possíveis a serem desenvolvidas. Eu tenho 132.600 sequências de cartas possíveis quando eu retiro 3 cartas aleatoriamente do meu baralho. Ok? Agora, e se os elementos possuírem repetições de valores? Então, quando o arranjo tem repetição, significa que eu posso reutilizar um elemento, mas
nessa reutilização, nós acabamos chegando em uma elevação dos seus valores. Então, o arranjo com repetição não é uma situação corriqueira, mas pode aparecer. Ele vai ter o número de elementos, elevado aos elementos agrupados. Quando eu tenho repetição de termos, nós vamos determinar que o arranjo, a quantidade de agrupamentos possíveis, depende do número de elementos e dos elementos agrupados entre si. Veja só. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos ou não, ou seja, eu posso reutilizar os números se eu bem entender, podemos formar. Mas nessa reutilização, eu posso reutilizar de quantas formas eu entender. Eu posso utilizar, por exemplo, 3 algarismos. Vou colocar aqui alguns exemplos. Como eu posso repetir ou não, eu posso colocar 333. Posso colocar 133. Posso colocar 455. Posso colocar 676. Então, são opções em que você está repetindo os valores várias vezes, mas não necessariamente. Você pode repetir na ordem e como você quiser. Dessa forma, o arranjo é n elevado a p. N é o número de elementos, temos 6, e P é a possibilidade de agrupamentos, que são algarismos com números com 3 algarismos. Então, fica A elevado a 6 elevado a terceira. A elevado a 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36, fazendo rápido multiplicação. 36 vai 3 de novo, 216 números. Então, nós podemos escrever 216 números utilizando esses valores na sequência. Nós podemos utilizar 216 números utilizando a sequência descrita. Agora, olha só isso aqui. De um baralho de 52 cartas, 3 cartas são retiradas sucessivamente, mas aqui está o conceito que indica a repetição, com repetição ou reposição das cartas. É a mesma coisa com show de mágica. Você vai lá e fala, pegue uma carta. Você pega a carta, olha e retoma o baralho. Então, você está retomando uma possibilidade de agrupamento. Quantas sequências de cartas nesse caso é possível? Então, você tem N, 52 e o P, 3. Aí você coloca aqui arranjo N elevado a P. 52 elevado ao cubo. Aí você fala, nossa, eu preciso multiplicar isso? Será que eu preciso chegar numa resposta final? Isso depende do exercício. Há alguns exercícios que a associação é tão grande que eles mantêm a resposta na relação dos fatoriais, na relação descrita dos termos. Outras, você tem que fazer a multiplicação. Então, depende de como o exercício aparece para você. Tudo bem? Você poderia manter em forma da potência ou multiplicar todos os valores. Depende de qual e de como o exercício é apresentado para vocês. Tudo bem? Agora, o conceito de combinações, nós continuamos realizando o agrupamento dos elementos, porém, a ordem agora não é mais importante. A ordem que esses termos serão descritos não é mais importante. Então, são conjuntos de elementos de forma que os elementos utilizados sejam distintos entre si apenas. Ou seja, eu só tenho que ter uma distinção na relação dos números. Veja, os N elementos sejam distintos entre si apenas pela espécie. Pela espécie quer dizer a representação, o número que ele é descrito. É isso que importa para nós. A posição dos elementos não importa e não os distingue. Okay? Então, a posição, a localização em que ele está, não interfere nessa situação. A forma do número de combinações, nós vamos utilizar dessa forma. Okay? Vejamos na prática como isso é combinado. Olha só. Quantas duplas distintas
quantas duplas distintas podemos formar com 5 pessoas. Quantas duplas nós podemos formar com 5 pessoas? Agora, se eu coloco, por exemplo, homem e mulher, mulher e homem, isso aqui é uma dupla. 2 duplas. 1, 2. Em espécie, em espécie é a mesma, tá vendo? É uma distinção. Que nem ele coloca aqui, ó. Apenas a posição dos elementos não importa. Não importa se é homem e mulher ou mulher e homem. Isso conta para mim como uma representação só. Então, isso aqui é uma combinação única. Isso é uma única combinação possível. Então, aplicando a equação da combinação de n para p, temos n fatorial, n menos p fatorial, deixa eu colocar na ordem aqui, p fatorial, n menos p fatorial. Então, fica c, n é igual a 5 e p igual a 2. Então, 5 e 2. 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. C igual 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. C igual 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Corta, corta, corta e corta. C igual a 10 combinações ou 10 duplas possíveis. Temos então aqui a possibilidade de 10 duplas. Então, veja, a representação, a forma com que ela é descrita, não importa. Porque aqui, ó, homem, mulher, mulher, homem, ele conta como uma única dupla. Ao contrário, se fosse no arranjo, ordem, ordem. Homem e mulher, mulher e homem, são 2 duplas distintas. Porque a ordem aqui importa. Vê como é diferente a combinação do arranjo? Se fosse o arranjo aqui, eu teria 20 possibilidades, 20 duplas. Por quê? Porque homem e mulher, mulher e homem, são espécies e ordens distintas. Então, ele contaria como 2 possibilidades. Por isso que nas combinações, a ordem não importa. A espécie sim, mas a ordem não. Veja mais um. Deseja-se formar uma comissão de 3 membros e dispõe-se de 10 funcionários. Quantas comissões podem ser formadas? Então, eu tenho N, 10 e P igual a 3. A combinação de N, P será N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. C, 10, 3 igual. 10 fatorial, 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. C, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, 7 fatorial. Corta, corta. Opa. Cortei o 3 aqui, sem necessidade. 10, 9, 8, 3 vezes 2 vezes 1. Corto esse com esse, esse, fica 3, 4. Então, aqui ficam 120 possibilidades de comissões a serem desenvolvidas. 120 comissões que são possíveis. Como podem perceber, pessoal, na ideia de combinação e na ideia de arranjo, o que vai diferenciar um do outro é a ordem. Se a ordem vai importar ou não. Se a ordem dos elementos importa, isso é um arranjo. Se a ordem dos elementos não importa, isso é uma combinação. Tudo bem? Vamos agora, pessoal, falar sobre um outro conceito de combinação, porém que não está diretamente associado com arranjos e combinações. É o princípio da casa dos pombos. Esse princípio, ele busca associar elementos, porém, nessa associação, nessa combinação, nós não temos uma equação direta.
Nós só temos que ficar atentos à quantidade de elementos que serão necessários para o problema. Eu só tenho que prestar atenção em quantos elementos eu devo considerar para associar e representar os elementos ou, no caso, as combinações necessárias. Veja só. Esse aqui é um exemplo clássico que cai em muitos concursos para que você interprete. Veja. Quantos alunos são necessários em uma turma para que haja pelo menos 2 alunos que façam aniversário no mesmo mês? Por que ele vai fazer a relação de isso como chama-se Casa dos Pombos, princípio da Casa dos Pombos? Porque assim, vamos aqui, ó. Nós sabemos que temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Beleza. Aí depois nós temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Beleza? Isso aqui são casinhas. São casinhas. Então, se eu tenho uma turma, por exemplo, com 10 alunos, eu tenho uma grande possibilidade de que pelo menos 2 meses não terá ninguém fazendo aniversário. Eu tenho uma possibilidade disso. Isso é uma possibilidade. Agora, se eu tenho 12 alunos, veja só, para que haja pelo menos 2 alunos aniversário no mesmo mês. Quantos alunos são necessários em uma turma para que haja pelo menos 2 alunos que façam aniversário? Que haja pelo menos. Não há uma obrigatoriedade que todos façam aniversário em cada um deles, em cada um desses meses. Mas, se eu tenho, por exemplo, 12 alunos, é muito possível que eu tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, se eu tiver 12 alunos numa turma, cada aluno pode ocupar uma casinha. Cada aluno poderá ocupar uma casinha dentro das possibilidades. Agora, então, se eu tenho 13 alunos, a possibilidade que eu tenho de 2 alunos fazerem aniversário em um mesmo mês é muito grande. Por quê? Se cada uma das casinhas já foi ocupada, então a outra pessoa, a outra criança que será considerada, vai ter que se adaptar a uma delas. Então, por isso chama-se princípio da Casa dos Pombos, porque essa analogia, esse conceito foi desenvolvido com essa premissa. Se eu tenho 12 casas, e eu tenho 15 pombos, com certeza eu terei 2 ou mais casas com pelo menos 2 pombos. Então, quando se fala em princípio da Casa dos Pombos, você está falando na capacidade de combinar elementos, nesse caso foi o número de alunos, com uma certa representação, com uma certa quantidade de possibilidades. Então, você tem elementos, no caso, alunos, pombos, não importa, que você vai combinar com as possibilidades descritas. Nesse caso, a quantidade de meses do ano. Então, o princípio da Casa dos Pombos relaciona um número de elementos com uma segunda quantidade de possibilidades. Ok? O princípio da Casa dos Pombos fala da associação, combinação de elementos com uma quantidade de possibilidades a serem combinadas. Tudo bem? Pessoal, esses são os princípios básicos de combinações que nós temos. Fiquem atentos a como eles são atribuídos e como são trabalhados por nós. Tudo bem? Na próxima aula, faremos exercícios desses assuntos
e mostrarei como são aplicados dentro dos concursos, ok? Bons estudos, um forte abraço a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.